Um certo campo de concentração, de onde a única saída era a morte. Era um sonho. Como você poderia, de algum modo, fugir de lá? Os condenados encontraram esperança. Vamos matar tantos alemães quanto pudermos. Realizaram o incrível Avante! e fugiram. Nós os odiávamos e estávamos prontos para matá-los. Não consigo pensar que foi verdade o que os alemães fizeram conosco. É uma pequena história que os nazistas tentaram sepultar. Mas os sobreviventes estão determinados a manter viva a memória de Sobibor e por isso voltaram ao inferno uma última vez. Campo de extermínio nazista. A Grande Fuga. Na Polônia, centenas de pessoas se reúnem para celebrar o 70º aniversário da Grande Fuga de Sobibor. Toiv Blatt viajou quase 10.000 quilômetros desde a Califórnia para participar. Meu nome original é Thomas Blatt. Na verdade, em Yiddish, é Toiv Blatt. E eu nasci numa pequena vila, Izbica, na Polônia. Atualmente devo estar nos 86 anos. Aqui você vira à esquerda, estaremos em Sobibor. Aqui à esquerda, Sobibor 7. Meu pai e toda a minha família foi levada para as câmaras de gás de Sobibor. Abril de 1943. Lembro-me de estar no caminhão com minha família, com meu irmão, minha mãe e meu pai. Minha mãe era muito culta, era professora, uma pessoa muito boa. Meu irmão menor tinha 7 anos. Vivíamos perto de Sobibor, por isso sabíamos o que acontecia aos judeus ali. O historiador Howard Tuck pesquisou Sobibor por 20 anos e entrevistou muitos dos sobreviventes. Heinrich Himmler, que era chefe da SS, tinha um problema. Por ordem de Hitler, ele deveria exterminar os judeus da Polônia e deveria apresentar um plano. Essencialmente, eram centros de extermínio que deveriam se localizar na parte oriental da Polônia. O objetivo principal desses campos era a erradicação dos judeus. Quando a família de Toiv chega, a SS tinha aperfeiçoado um sistema capaz de processar, matar com gás e queimar os prisioneiros no prazo de 1 hora após eles chegarem. Lembro-me de ver uma placa com a sigla SS, Sonderkommando, Forças Especiais SS. Eu pensava, Deus, o que vai acontecer? Havia também uma Casa Verde. Ainda está aqui. Em 1943, a casa pertencia ao comandante da SS em Sobibor. Soltis. Jamais imaginaria estar no exato lugar de onde o comandante Reichsleitner olhava para fora, onde eu e minha família esperávamos. Karl Frenzel gritava: mulheres e crianças de um lado, homens do outro. Depressa, por favor! Karl Frenzel é o oficial SS encarregado do trabalho escravo em Sobibor. Naquela hora eu estava com minha mãe. Instintivamente, achei que teria melhor sorte com os homens. Fui para perto do meu pai do outro lado. Meu irmão menor, ele andou, saiu de perto do meu pai.
Nós nos cruzamos no meio do caminho. Eu amava meu irmão mais do que ninguém. Por que eu não levei meu irmão? Venha comigo. Quem tem profissão, dê um passo à frente. A SS precisava de trabalho escravo para fazer tarefas no campo. Alguns poucos trabalhadores seriam poupados. O resto, morto com gás. Você. Nossos olhos se encontraram e eu disse, Deus, por favor, me ajude. Venha. Vá para lá. O resto para o depósito 3. Essa é a minha última lembrança dos meus pais nesta estrada. Eles estavam em pé, exatamente aqui. A escala da operação nazista é vasta. Todos os dias, milhares de prisioneiros judeus chegavam a Sobibor, a maior parte de trem. Quase todo dia, até 60 vagões de gado chegavam aqui, vindos de várias vilas e cidades da Polônia e, no fim, de lugares como Holanda e até mesmo de Paris. O sobrevivente de Sobibor, de 84 anos, Philip Yalowitz, lembra-se bem da ferrovia. Em 1943, os nazistas forçaram-no a ser porteiro. Sincha, seu irmão, foi o único outro membro da família a ser poupado. Setenta anos depois, ele veio de Nova York para ver Sobibor uma última vez. Aqui foi aonde cheguei a Sobibor com o resto de minha família. E aqui, neste lugar, os trens chegavam todos os dias com 2, 3 mil pessoas. Fui encarregado, com outros garotos, de ajudar a levar a bagagem pesada. E quando eu os ajudava com as malas, eles me davam uma gorjeta pelo meu serviço. Meu coração sangrava por saber a verdade. Que em meia hora eles estariam reduzidos a cinzas. Para controlar e processar números tão grandes, os prisioneiros deveriam ficar calmos. Oficiais SS com treinamento em psicologia de guerra enganavam os prisioneiros, fazendo-os crer que seriam realocados. Quando chegavam, o alto-falante tocava valsas e um oficial alemão fazia um pequeno discurso para eles. Bem-vindos, senhoras e senhores e crianças. Peço desculpa pelos inconvenientes de sua viagem. Seguinte, suas joias, por favor. Logo você será conduzida aos alojamentos para relaxar. Recomendo que primeiro vocês enviem estes cartões postais para seus amigos na Holanda, contando que chegaram em segurança. Vocês deverão trabalhar aqui, mas queremos que sejam saudáveis. Houve uma epidemia de tifo em outros campos, então, para começar, vocês irão para o chuveiro. Em Sobibor, como em muitos outros campos, tudo era falso. A razão da existência de Sobibor era essa, ela era uma fábrica da morte.
Os que sobreviviam existiam apenas como escravos, forçados a executar o serviço sujo dos nazistas. 600 prisioneiros cortavam madeira para os fornos, queimavam objetos pessoais e classificavam montanhas de roupas e joias roubadas. Se ficavam doentes ou não trabalhavam o bastante, morriam. Brantford, Estados Unidos. Selma Engel tinha apenas 20 anos quando chegou a Sobibor. Sua família já havia sido transportada para Auschwitz. Minha idade é muito antiga. Tenho 91 anos e meio. Nasci em 1922, na Holanda. Única menina de 4 filhos e a mais moça. Fiquei doente, peguei tifo e fiquei muito mal. E você tem que trabalhar mesmo doente. Ou eles mandam você para a câmara de gás. Todos que estão doentes, saiam agora! Agora! Fora, judeus! Rápido! Frenzel era um dos SS mais temidos no campo. Cruel, inteligente, um monstro. Você! Está doente? Deixe-me ver. Não. Hoje não. Ande. Matar não era nada. Quando alguém levava um tiro, não era nada. A maioria dos prisioneiros aceitava que morreria em Sobibor e que a fuga era impossível. O campo funcionava com cerca de 20 soldados da SS, que davam ordens para mais de 100 guardas ucranianos que cuidavam das cercas e torres. Quando cheguei, procurei um modo de sair. Era um sonho. Como você acharia um modo de escapar daqui? Realmente não havia jeito. Todos os dias nos batiam e humilhavam. Não tínhamos coragem. Defrontando-se com a morte, os prisioneiros desafiam os alemães, vivendo enquanto podem. É surpreendente de saber que, apesar do fato de estarem numa fábrica da morte, os prisioneiros tentavam, no mínimo, formar relacionamentos pessoais. Sabemos de casos em que eles dançavam por detrás dos guardas. Selma se apaixonou pelo prisioneiro polonês Hein Engel. Foi maravilhoso. Eu nunca tivera um homem tão apaixonado por mim. Mas jamais acreditamos que poderíamos sair de lá. Jamais. Eu sei que isto é o fim. É o fim. A última esperança deles é que, enquanto a SS precisasse de seu trabalho, viveriam mais um dia. Mas então acontece algo importante. Um trem para na estação de Sobibor e dentro dos vagões de gado estão prisioneiros que trabalharam para os alemães em Belzec. Em vez de serem mortos com gás, eles são imediatamente fuzilados na plataforma. E se um bilhete escrito por uma das vítimas é verdade, os trabalhadores de Sobibor não terão destino melhor. Os corpos dos trabalhadores de Belzec são queimados nos fornos de Sobibor. Mas um bilhete escrito por um deles escapa do fogo. Leon, você tem que ler isso. O bilhete é entregue para Leon Feldhandler, de 33 anos, líder dos judeus poloneses. Somos todos prisioneiros em Belzec. Os alemães nos usaram para desativar o campo.
Disseram que iríamos para um novo campo de trabalho, mas agora estamos em Sobibor e sabemos que este será o nosso fim. Vocês também serão mortos. Não se enganem como nós. Vinguem-se. Se eles estão se livrando dos trabalhadores de Belzec e desativando o campo, então seremos os próximos. Eles sabem que o próximo passo a parar será Sobibor e que eles serão assassinados aqui. E isso é que foi o gatilho da ideia de fugir desse campo. Boatos fervem no campo. Inclusive a dica de um guarda ucraniano de que a data para a liquidação de Sobibor já foi marcada. 15 de outubro de 1943. Se ele quiser salvar sua gente, Feldhandler deve descobrir um modo de fazer o que nunca foi feito antes. Um plano de fuga em massa de um campo da morte nazista. Em Sobibor, alguns tentaram, mas o resultado foi catastrófico. Tivemos uma tentativa de fuga de alguns companheiros seus da unidade de lenhadores. Muito infeliz. Infelizmente, temos que relembrar a vocês que isso não vai ser tolerado. Dez homens de cada unidade de trabalho serão executados. Junto com esses homens, um. Dois. 12 prisioneiros são levados e executados. O maior inimigo era saber que não poderia escapar, porque alguém mais pagaria pela minha fuga. Podemos envenenar um SS ou cavar um túnel na cozinha. Não. Um túnel pode ser facilmente descoberto. E só conseguiríamos tirar alguns de nós. Sabemos o que a SS faz quando alguns fogem. O problema dele é que nenhum dos prisioneiros pensa como militar e nenhum deles sabe como tramar e planejar isso. Deve haver um jeito. Mas, Leon, as pessoas estão muito fracas, muito amedrontadas. Deve haver um jeito, sempre há um jeito. Sempre há um jeito, acredite nisso. Não sabíamos como lutar, nunca tivemos uma arma nas mãos. Então houve outro milagre. 23 de setembro de 1943. O milagre é um transporte cheio de soldados russos. Combatentes inimigos geralmente são mandados para campos de prisioneiros de guerra. Mas estes homens são judeus e desviados para os campos da morte. Alguns foram poupados para ajudar a SS em seu novo projeto de construção. Esse foi o maior erro que os alemães cometeram. Meu nome é Sr. Rosenfeld. E agora eu vivo em Israel. Chegamos a Sobibor em setembro de 1943. Havíamos combatido os nazistas em muitas batalhas. Muitos estavam mortos. A maioria era jovem. Admirávamos nosso comandante, Tenente Pechersky. De pé, fiquem de pé. Entendam isto. Vocês vão trabalhar duro.
A menos que queiram se juntar aos seus camaradas no Armazém 3. Você. Qual é o seu nome? Tenente Alexander Aronevich Perchersky. Senhor capitão. Ao chegar, ele era um guia. Perchersky não fora domado pelos alemães, ainda era desafiador. Levem-nos para o alojamento. Ele era alto e bonito. Homens bonitos são sempre valentes. Perchersky era uma pessoa que os prisioneiros podiam olhar e admirar e saber que se alguém poderia libertá-los, seria ele. Dias depois da chegada dos russos, Feldhandler organiza uma reunião. Perchersky? Prazer. Um prazer. Temos informações de que a SS planeja matar todos nós. Matar-nos todos. Já marcaram a data 15 de outubro. O que você propõe? Uma revolta. Quer dizer, você e seus amigos? Eu e meus homens? Tem que ser o campo todo. E quantos são? 600. Isso. Eles sabiam, por tentativas anteriores, que quando 1 ou 2 prisioneiros tentavam fugir, os alemães retaliavam. Por isso foi inflexível. Deveria ser uma revolta generalizada. Vamos fazer. Ninguém pode falar dessa reunião, certo? O oficial russo, Alexander Perchersky, é nomeado chefe militar do Comitê de Fuga de Sobibor. Com uma equipe escolhida, ele examina a instalação procurando pontos fracos. O que ele vê é o campo de prisioneiros mais protegido da Segunda Guerra Mundial, com detalhes de segurança encomendados pelo próprio líder da SS. Um dia, Himmler veio ver a câmara de gás. Ele queria saber como funcionava. Havia uma pequena janela no teto da câmara de gás, de onde ele viu um grupo de 100 garotas holandesas serem mortas. Crítico, Himmler localiza pontos onde a segurança ainda era falha. Examinando o campo, ele ordenou melhorias na fortificação, inclusive mais arame farpado. O mais importante foi o campo minado, que deveria cercar todo o terreno da instalação. Atenção, minas. Era o único campo com minas ativas ao seu redor. O único na Segunda Grande Guerra. Himmler transformou Sobibor numa fortaleza. Mas após considerar vários planos, Perchersky e sua equipe imaginam ter encontrado um ponto fraco. 10 de outubro de 1943. Por que estamos aqui? Observe. Como um relógio. Veja. A cada hora. Como um relógio? Os oficiais da SS visitam os judeus nas oficinas sempre na mesma hora para saquear os itens mais valiosos. Eles também marcam hora para a confecção de móveis e roupas. Muito bom. Fez os concertos de sempre? Perchersky planeja usar a vaidade e a pontualidade nazista para destruir a liderança SS do campo. Tenho uma pergunta. Numa batalha, quem é o primeiro alvo do inimigo? Os oficiais. Se os matarmos,
Os homens não têm liderança. Portanto, entre 4 e 5 da tarde, vamos matar tantos alemães quanto pudermos. O comandante, Wagner, Prenzel, todos eles. Vamos convidar os SS para testar botas com os sapateiros, ou um belo casaco com os alfaiates. São gananciosos, eles virão. Vamos cortar a eletricidade e as linhas telefônicas. Eles não poderão pedir ajuda. E teremos mais tempo para fugir. Se tudo der certo, os prisioneiros vão se reunir na Praça do Armazém 1. E então, subimos pela cerca e será cada um por si. Planejam uma ação simultânea, quando os guardas serão atraídos para as oficinas pelos prisioneiros e então serão mortos. Desse modo, os alemães perderão a capacidade de organizar uma resistência contra a fuga. Nas oficinas controladas pelos judeus, machados e facas são preparados. Eles precisam fugir antes do dia 15 de outubro, a data marcada para o fechamento do campo. Em poucos dias, eles estão prontos. O plano é marcado para o dia 13 de outubro de 1943, mas alguma coisa dá errado naquele dia. Leão! Leão! Leão, alemães! Que alemães? Um monte deles. Onde? Aqui, depressa! No desvio da ferrovia para Sobibor para um trem, e esse trem está cheio de guardas alemães. Pecharsky e Falderhahn imediatamente pensam ter errado o dia da liquidação do campo. Esses guardas alemães estão aqui para fechar o campo. Aumente o volume, porque você tem que ouvir isso. No Brasil, 3 de cada 4 homens assassinados são negros. Aumente o volume. O México é o país da América Latina onde mais se matam mulheres. Aumente o volume. No Rio de Janeiro, só no ano passado, foram reportados mais de 800 casos de vandalismo por intolerância religiosa. Aumente o volume. Anualmente, 8 milhões de toneladas de plástico terminam no mar. Aumente o volume. Porque quanto mais pessoas escutarem, mais pessoas vão querer fazer alguma coisa para mudar. Explorer Investigation. Estreia dia 10, 10h45 da noite, em todas as plataformas National Geographic. Eu tô sempre buscando um lugar para mergulhar. Com os alertas do caiaque, eu acompanho o preço dos voos para explorar novos destinos e nunca perco uma boa oferta. Em setembro, no National Geographic, todo domingo vai ser o dia D. Não perca nenhum detalhe do período mais cruel da história recente. Domingos de Segunda Guerra, no mês de setembro, no National Geographic. Sete Dias no Inferno. Novo episódio sexta, 10 da noite. No National Geographic. O plano de fuga é adiado até que Feldenhandler pudesse saber exatamente por que os alemães vieram. Ansiosamente, ele espera o dia todo para ver o que acontece. Mas não há sinal de execução em massa. Em vez disso, os soldados festejam. Resultou que eles vieram para se divertir, para beber e dançar. Os soldados partem naquela noite e o recado é espalhado pelo campo. A fuga vai acontecer no dia seguinte. 14 de outubro de 1943. No dia 14, os prisioneiros cuidam de suas tarefas diárias. A maioria não tem ideia do que está para acontecer no campo.
Mas alguns, como Toiv, estão contando as horas para o começo do ataque. Eu sabia que aquele dia, 14 de outubro, era o dia do nosso destino. Pensei, hoje é meu último dia de vida. Mas, de qualquer modo, estou condenado à morte. Pechersky monta um centro de comando na carpintaria. Quando entramos na carpintaria, Pechersky me puxou de lado e me mostrou um armário. Franzel encomendou um armário para a esposa. Este armário. Ele virá às 4 da tarde, quando o mataremos. De seu posto na carpintaria, Pechersky tinha uma visão ideal das outras oficinas onde aconteceriam os assassinatos. E Frenzel não é o primeiro. Ele está chegando. Exatamente, às 4 da tarde. Newman, vice-comandante do campo, dirigiu-se à alfaiataria e entrou. E o alfaiate marcou a hora para um ajuste na roupa de Newman. O vice-comandante está morto. Mas Frenzel, a maior ameaça ao plano, estranhamente atrasou-se. Eu tinha incumbência de matar Frenzel. Esperei por ele, mas ele não veio. Minutos depois, o chefe dos guardas ucranianos, Graichutz, acompanha um sapateiro para provar umas botas. Os primeiros alemães foram executados. Agora não há volta. Mas no alojamento dos homens, um dos assassinos ficou com medo. Um rapaz deveria matar 2 alemães no bloco da administração SS. Um jovem disse a ele, eu não vou. Estou com medo e não vou. Então Haim disse que iria. Faça o que tem que fazer, mas volte. O bloco da administração é um alvo muito perigoso. Está lotado de guardas. Um homem deveria cortar a única linha telefônica entre o campo e a estação de Sobibor. A parte mais importante do plano era cortar a linha do telefone do fornecimento de energia para o próprio campo. Isso é vital, porque impediria os alemães de telefonar para fora e pedir reforço de guardas e pessoal para esmagar a própria revolta. No campo, os assassinatos continuam. 2 alemães haviam sido mortos na alfaiataria e outros 2 na sapataria. Há 10 minutos, Haim tinha saído para matar os oficiais no bloco da administração. Eu não sabia onde ele estava, então saí para procurá-lo. E eu vi gritos. Tive certeza de que eram de Haim.
Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também usa mapas, se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Confira nosso simulador de investimentos. Seja qual for seu estilo, conte com uma opção de investimento com a sua digital. Banco do Brasil Estilo, um banco com a sua digital. No podría estar parada así de esta manera si no tomo aceite. Yo tengo artrosis, es una enfermedad hereditaria y es eterna. Eu tô sempre buscando um lugar para mergulhar. Com os alertas do caiaque, eu acompanho o preço dos voos para explorar novos destinos e nunca perco uma boa oferta. Sete Dias no Inferno. Novo episódio sexta, 10 da noite. No National Geographic. Selma não tinha certeza se os gritos vindos do bloco da administração eram do seu namorado, Hein, ou dos nazistas que ele deveria matar. Ah! Você está ferido? O que você faz aqui? Sangue! Sangue! Tudo bem. É sangue dele, não é meu. Pechersky e os assassinos russos não têm mais tempo. A chamada será às 5 da tarde e eles não podem mais esperar por Frenzel. Ele foi o único alemão que não chegou na hora marcada. Ele recebeu uma tarefa urgente. Pechersky fez um sinal e fomos comandar a chamada. Temos que ir agora. Sim. Sim. Já foi feito. Quantos? 10 ou 11. O comandante já foi. E o Frenzel? Ele não apareceu. Não tem importância. 11 está bom. Às 5 da tarde, os prisioneiros estavam todos reunidos no pátio. Há grande alvoroço, o ambiente é nervoso. Mas tudo pode dar errado. Um oficial da SS, voltando do abastecimento, estaciona o caminhão perto do bloco da administração. O corpo de um oficial, Walter Riba, estava ali, ao lado. Assim que eles ouvem os tiros, imaginam que os guardas alemães tentam acabar com a tentativa de revolta. Temos que começar agora. Os líderes fizeram seus discursos. Atenção, todos. Irmãos, o nosso destino chegou. Matamos muitos alemães. Eles estão mortos. Agora, vamos nos erguer e ir embora. Se temos que morrer, vamos morrer com honra. E se vocês sobreviverem, contem ao mundo sobre este lugar e o que aconteceu aqui. Avante! Sabíamos que muitos morreriam. Ninguém estava garantido. Lembro-me de ter rezado a Deus, pedi que me ajudasse a sobreviver. Nesse momento, as pessoas tentaram pular a cerca de arame farpado, tentaram desesperadamente cortá-la ou abrir buracos nela.
No meio de toda essa confusão, os guardas alemães levam algum tempo para perceber o que está acontecendo à sua volta. A confusão, o barulho e tudo mais. Mas quando percebem, a vantagem fica de um lado só. Não demorou muito e eu ouvi a rajada de tiros. A fuga está ameaçada. O plano supunha que nenhum oficial sobreviveria para coordenar uma reação. Mas Frenzel está vivo. Eu vi Frenzel e Frenzel começou a atirar. No meio do caos, finalmente, uma brecha na cerca. As pessoas subiram na cerca, na minha frente, e com o peso, ela caiu sobre mim. Justamente quando eu estava saindo. A metros da liberdade, ele fica preso no arame farpado. Os poucos prisioneiros que começam a sair do campo correm pelo campo minado e há corpos atirados por todos os lados quando as minas explodem embaixo deles. Toive só pôde olhar quando os primeiros fugitivos eram despedaçados no campo minado. Naquela hora eu pensei, acabou, estou morto. O número de mortos em Sobibor aumenta à medida que mais minas são disparadas pelos prisioneiros em fuga. Mas seu trágico sacrifício abre caminho para outros. Quando me livrei do casaco, lembro-me de ter caído algumas vezes. Na correria eu achei que tinha sido atingido, mas não fui. Em volta do campo, grupos de prisioneiros correm por suas vidas. Muitos são mortos na tentativa. Porém, mais de 200 homens e mulheres conseguem passar pela cerca e pelo campo minado. Os que tiveram sorte alcançaram a floresta. Em alguns casos, sabe-se de relatos contando onde eles sentaram em paz, o que lhes deu a sensação de liberdade. Eles se sentiram homens livres. Eu podia morrer agora. Eu vivi a liberdade por um minuto. Na verdade, eu não esperava sobreviver. Toive, Philip, Selma e Hein vivem como fugitivos nas florestas da Polônia e da Ucrânia, contando com a bondade de estranhos dispostos a lhes dar abrigo e comida. Dos 200 prisioneiros que fugiram do campo, mais de 150 foram capturados pelos pelotões de busca. Mas, incrivelmente, quase 50 enganaram a morte e sobreviveram até o fim da guerra, fazendo desta a fuga mais bem-sucedida de qualquer campo nazista da Segunda Grande Guerra. Para a SS, a fuga de Sobibor foi um golpe terrível. Assim que o chefe da SS, Heinrich Himmler, soube da fuga de Sobibor, ficou furioso e imediatamente ordenou a total destruição desse campo. Sobibor é arrasado e uma floresta plantada sobre o que restou. Mas os nazistas não puderam destruir todas as provas de seus terríveis crimes. 70 anos após sua incrível fuga, algumas das testemunhas ainda vivas voltaram a Sobibor pela última vez para recordar das vítimas. 250 mil pessoas pereceram. Cientistas, médicos, engenheiros. Poderiam ter construído um mundo melhor. Depois da guerra, Toive Blatt se casou, teve 3 filhos e mudou para a Califórnia. Mas jamais superou a culpa de ter sobrevivido a Sobibor. Determinado a fazer justiça para sua família e por outros, Toive dedicou sua vida a contar ao mundo sobre Sobibor e promover a reconciliação.
Em 1983, ele se confrontou com Karl Frenzel, que tinha sido libertado da prisão após cumprir apenas 16 anos da sentença perpétua. Eu hesitei, ir ou não ir. Tive um mau pressentimento, mas acabei indo. Não quis contribuir para a noção do ódio, do preconceito. Foi isso que eu fiz. No fim da guerra, Philipp Bielowitz mudou-se para a Alemanha e depois para Nova York, onde constituiu família e estabeleceu um negócio bem-sucedido. Eu ainda choro por isso, pelas lembranças que estão sempre em minha mente. Selma e Hein evitaram a captura até o fim da guerra. Corremos, corremos, corremos até chegar à América. Então eu parei. Eles se casaram, tiveram 2 filhos e se estabeleceram em Connecticut. Éramos muito unidos, fazíamos tudo juntos e tivemos uma boa vida juntos. Ele era a minha vida. Ele era a minha vida. Sinto falta dele todos os dias. Sobreviventes da revolta de Sobibor. Semyon Rosenfeld foi um dos soldados russos que sobreviveram, incluindo o líder da fuga, Sasha Pechersky. Nós nos descobrimos em 1963. E depois disso, nos reunimos a cada 5 anos. Éramos amigos. Semyon voltou ao exército soviético em 1944 e ajudou a derrotar Berlim um ano depois. Na parede do Reichstag, a pouca distância do bunker de Hitler, ele deixou uma mensagem de desafio. Em memória daqueles que fugiram de Sobibor e das centenas que não conseguiram.